Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 80, que vai ao ar no domingo, dia 25 de abril de 2021. É isso mesmo, chegamos ao programa 80. Para quem não acreditou, o Tributologia é um programa pioneiro no Brasil em trazer informações tributárias, em trazer o acesso ao direito tributário da forma mais simples e da forma mais, como eu vou dizer, da forma mais palatável possível. É um prazer estar no Tributologia todo domingo, é um prazer ter tido a honra e a alegria de ter essa iniciativa. Nesse domingo, então, eu vou abordar no Tributologia uma decisão judicial que foi adotada, um posicionamento foi adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que nessa semana que passou determinou a interrupção da recuperação judicial da rede de hotéis Othon. A rede de hotéis Othon já tinha ingressado com o pedido de recuperação judicial, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu aplicar a nova lei, ou melhor, as alterações da Lei de Recuperação de Empresas, a Lei 11.101, as alterações trazidas pela Lei 14.112 do finalzinho de 2020. O detalhe dessa grande alteração e da importância dessa decisão é que agora nós temos aí uma tendência do judiciário em seguir este caminho. Mas por que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro optou por interromper a recuperação judicial? Porque a empresa, a Rede Othon, não apresentou a certidão negativa de débitos tributários, ou a certidão positiva com efeitos de negativa. O que acontece, gente, é o seguinte: antes da entrada em vigor das alterações trazidas pela Lei 14.112, era plenamente possível dar sequência à recuperação judicial sem a inclusão de dívidas tributárias. Por quê? Apesar da redação originária da 11.101 prever a necessidade de apresentação da respectiva certidão, não havia um parcelamento específico, um parcelamento especial que garantisse à empresa em recuperação o direito de fazer a adesão a esse parcelamento e, na sequência, poder, então, buscar a recuperação judicial. Então, o judiciário flexibilizava muito a regra da Lei 11.101, no sentido de que, olha, não tem um parcelamento adequado, não tem um parcelamento que permita o pagamento, então segue a recuperação judicial sem a parte tributária. E essa situação sempre foi muito interessante, porque a jurisprudência no STJ também sempre se consolidou no sentido de que não pode sequer o fisco pedir a falência de uma empresa. Então, a empresa em recuperação judicial com dívidas tributárias ficava numa situação muito confortável, numa situação muito tranquila, porque os tributos continuavam sendo discutidos na seara da execução fiscal ou nas ações promovidas pelo contribuinte, e na recuperação judicial havia discussão dos demais créditos e a recuperação seguia normalmente. Esse posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base na alteração trazida pela Lei 14.112, considerou que essa alteração, que continua exigindo a adoção de medidas de satisfação do crédito tributário, essa lei ela trouxe duas modalidades de parcelamento. Essas duas modalidades de parcelamento, elas podem considerar uma parcela de até 120 vezes ou a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal para cobrir até 30% da dívida e o parcelamento do restante, do saldo, dos 70% que permanecem em até 84 vezes, tá? Além disso, a Lei 14.112, ela ainda passou a prever a possibilidade da transação tributária,
que acontece quando o contribuinte ele propõe ao fisco a possibilidade de negociação do seu débito tributário. Essa possibilidade de negociação, ela é realmente viável, basta o contribuinte provar a sua condição, a sua impossibilidade de pagamento, para que o fisco seja capaz de avaliar e conceder ou não aquela transação, né? Com relação a essa figura da transação, você tem ainda parcelamento em até 120 vezes, e aí você tem até 70% de desconto em juros e multa. O principal não é tocado, tá? Juros e multa, ok? Juros e multa. Agora, aqueles que não estão em processo de recuperação, você tem no máximo 50% de redução e parcelamento em até 84 vezes. Então, na transação, você pode buscar, sim, uma forma de transacionar com a Fazenda, reduzindo aí o ônus dos juros e multa. Agora, gente, o problema é o seguinte, né? Quando você entra numa seara em que a empresa ela não pode simplesmente, né, seguir com a sua recuperação judicial em razão da dívida tributária, você pode ter certeza que ou vai ter muito credor sem receber, ou vai ter uma quebradeira tenebrosa no Brasil. Porque essas condições trazidas pela 14.112, elas parecem ser condições muito boas, né? O problema é que uma empresa ela nunca deve pouco tributo. Você não pode esquecer que a dívida tributária ela engloba o principal e o acessório. E é importante lembrar que multa e juros em matéria tributária são sempre estratosféricos. Multa e juros em matéria tributária estão sempre lá no céu. Você tem aí pelo menos de encargos entre 100% e 150%. Então, assim, uma dívida que originariamente é de 10 mil, ela facilmente chega a 25, 30. As empresas não têm dívidas de 10 mil. No geral, as dívidas estão na casa dos milhões. E aí que está o grande problema, né? Havia efetivamente uma dúvida se o judiciário iria aplicar essa nova lei ou se iria continuar na mesma linha, de falar, olha, aqui na recuperação judicial eu não vou exigir essa quitação tributária. A questão é, efetivamente, essa possibilidade de adesão à transação, ela realmente existe. Agora, será que é suficiente que a empresa protocole junto à Procuradoria da Fazenda Nacional um pedido de transação? E se a Fazenda negar? E se a Fazenda colocar uma condição de parcelamento que vá prejudicar os demais credores? Qual vai ser a solução a ser aplicada na recuperação judicial? Você percebe que efetivamente há aqui um terreno muito enlamaçado, né? Aquele terreno que você não tem muito equilíbrio para poder andar, porque é tudo muito novo. No caso da decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da Rede Otom de Hotéis, a dívida alegada pela União é de 770 milhões de reais. 770 milhões de reais. Eu vou até beber uma água aqui, porque assim, chegou a secar a garganta. E aí que está o ponto. A empresa alega que boa parte dessa dívida não pertence a ela. E 340 milhões dessa dívida já estariam garantidos por penhora. Então você percebe que essa decisão proferida pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo número 004608714-2020-819-0000, repito, 004608714-2020-819-0000, ela é uma decisão muito importante, porque o relator, ele diz claramente que ao promover essa alteração na lei de recuperação de empresas, a exigência da regularidade fiscal está mantida e você tem uma ampliação do prazo para o pagamento do débito em 120 vezes. Aí eu te pergunto, 770 milhões de reais em 120 vezes.
Quanto vai dar isso de parcela? Dividido por 120. Vamos fazer aqui agora. A gente está falando de uma parcela de quase 7 milhões de reais, 6 milhões e meio, sem atualização, sem correção. Aí eu te pergunto, como é que uma rede de hotéis está em recuperação judicial no período de pandemia vai conseguir parcelar em 120 vezes pagando 6 milhões de parcela? Não vai. É óbvio que não vai. Então você percebe que essa decisão judicial ela é uma decisão extremamente perigosa. Porque ela pode, em muitas das vezes, não estou dizendo que vai ser o caso, pode ser que a empresa tenha condições, tenha bens para dar em garantia, para dar em pagamento, para reduzir a dívida, o que quer que seja. Mas é possível que efetivamente a empresa seja ali naquele momento empurrada para quebra. E tem mais. No momento em que a empresa faz adesão ao parcelamento, ela confessa o crédito. E ao confessar aquele crédito tributário, ela está interrompendo a decadência, a prescrição, desculpa. Ela está interrompendo a prescrição. A decadência não se interrompe, não se suspende, gente, desculpa. Então, ela interrompe a prescrição ao confessar, de modo que vai começar a contar do zero depois, e ela reconhece aquela dívida. Ela abre mão do seu direito ao contraditório e ampla defesa. Veja, essa decisão ela é absolutamente perigosa. Por quê? Porque todos os credores têm que ser chamados para que todos os credores tentem entender. Olha só, agora eu vou ter 7 milhões aqui, querido, que vai entrar nesse plano de pagamento. Sabe? Isso se a Fazenda Nacional aceitar o plano de pagamento. Se a Fazenda Nacional aceitar o plano de pagamento. Ou seja, você tem realmente uma situação muito perigosa, na minha opinião. Muito perigosa, né? E nesse caso especificamente, você tem um detalhe. A empresa, ela pode ter patrimônio, como no caso concreto tem. E aí o imóvel vai a leilão, não tem ninguém interessado em arrematar. E aí, faz o quê? A União, então, aceita a comodação em pagamento de bens imóveis para reduzir a dívida. Ué, ora, alguma coisa tem que ser feita. O que você não pode é empurrar a empresa para quebra. É esse o problema. A Fazenda tem que colaborar com que a empresa seja reerguida, que a empresa retome a atividade econômica, ela vai gerar emprego. E não colaborar para a sua bancarrota. E não colaborar para a sua falência. Então, de verdade, assim, eu particularmente vejo que essa decisão ela é um precedente extremamente perigoso, ela é um precedente que vai empurrar muita empresa sim para falência, porque não vai conseguir se organizar para pagar o parcelamento. Ah, Gabriel, mas 120 parcelas é muita coisa. Não é. Não é. Para 770 milhões, como eu acabei de falar para vocês, não é. De uma empresa que passa por dificuldades financeiras, de um setor afetado pela crise, não é. Então, veja, essa decisão, ela pegou todo mundo de surpresa, apesar da redação da 14.112 alterando a 11.101 ser muito clara, mas cá entre nós, é absolutamente perigosa essa decisão. Perigosa. Porque ela, na verdade, coloca a empresa em recuperação em claro risco de quebra. Claro risco de quebra. Veremos quais serão as novas interpretações. Porque eu particularmente verifico de forma muito clara que, veja, se está garantido pela penhora, se a parcela da dívida está garantida pela penhora em execução fiscal, a empresa já tem direito à certidão positiva com efeito negativo com relação àquela parte. Caberia então ao juízo deferir talvez uma liminar. Agora, não seria competente o juízo da falência para deferir uma liminar e suspender a exigibilidade do crédito da diferença? Ou seria? Eu particularmente entendo que não. Caberia à empresa, então, fazer o quê? Requerer a transação extraordinária junto à PGFN. Com esse protocolo, na minha singela opinião, ela já tem o direito de prosseguir com a recuperação judicial. Se a Fazenda não aceitar, aí o azar é da Fazenda. A empresa está tentando.
Ela não pode simplesmente ficar com a espada na cabeça e esperar que aquela espada seja empurrada até a coluna. Então, assim, não tem como. Não tem como. Então, assim, veremos as cenas do próximo capítulo. Eu tô aqui confabulando, eu tô comentando uma decisão nova. Pra galera que atua em recuperação judicial, que atua com falência, tem que ficar atento. Tem que ficar atento, porque isso aí vai mexer muito as pedras do jogo de xadrez. O jogo vai ficar diferente. A estratégia tributária aqui ela vai ter que entrar com mais seriedade. Hoje, o advogado de falência não se preocupa com isso. Quer dizer, até semana passada não se preocupava. Agora ele passa a se preocupar. Porque vai ter que conseguir uma suspensão da exigibilidade do crédito para que continue a recuperação judicial e a empresa tenha o mínimo de chance de retomar a sua atividade. Tranquilo, gente? Beleza? Eu só trouxe aqui o problema, né? Eu gostaria muito de trazer soluções, não temos ainda, mas o problema está colocado. Veremos as cenas do próximo capítulo. Lembre-se, é um dos primeiros precedentes, o mais importante. Então, para a empresa seguir com a recuperação judicial, tem que ser aplicada a alteração trazida pela 14.112, a Lei 11.101, e a empresa tem que apresentar a certidão de regularidade fiscal de modo a aderir às novas formas de parcelamento e transação previstas na lei. Tranquilo, gente? Fácil? Esse foi o Tributologia de número 80. Eu queria agradecer enormemente a audiência de vocês, eu queria agradecer enormemente o carinho de vocês e dizer, galera, muito obrigado. Ter o carinho de vocês, ter a audiência de vocês no podcast, no YouTube, para mim é muito importante, mas eu peço-lhes encarecidamente. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, envie o link pelo WhatsApp, porque é muito importante que o conhecimento ele se propague. E esse é o objetivo do Tributologia. Galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e semana que vem tem mais Tributologia. Esse foi o programa de número 80, meu povo. Estamos chegando a 100, falta pouco. Vamos junto, galera. Mais um Tributologia pra conta e semana que vem tem mais. Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.